Eu queria compartilhar com você nesta noite, mas quero pedir que você feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que me sinto honrado de um dia, ó Deus, ser alvo da tua atenção. E o Senhor convocou o meu coração para ser abençoado. Então, Pai, eu quero te pedir que não seja por mim, eu não tenho nenhuma pretensão de fazer algo, mas que teu Espírito Santo, assim como fez a obra naquele lugar, faça agora também nessa noite, Senhor. Faça agora na vida de cada um de nós. Abra nosso entendimento, abra o nosso coração. Nos dá, ó Deus, uma expectativa para receber o teu recado. E aplica essa tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 No Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16 até o verso 30, se puder colocar atualizada, pode ser? Lucas 4, 16 a 30. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunha e se maravilhavam das palavras da graça que lhes saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis um provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram da cidade, o levaram até o cimo do monte, do qual estava edificado, e para lá o precipitaram abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. A presença de Jesus, queridos, é um privilégio que não tem preço. É só nós ouvirmos esses testemunhos, o que a presença de Jesus fez, continua fazendo. Agora, se nós colocarmos um preço nesse privilégio, pensando na nossa necessidade, nós alcançaríamos esse objetivo? Eu creio que não. Por quê? Porque não é possível nós estocarmos Jesus para utilizá-lo num momento de emergência, num momento de necessidade. Jesus não se propõe a isso, e nós também não podemos fazer isso. Então, nós podemos pensar o seguinte: o mesmo Senhor Jesus fez questão de deixar registrado que a sua presença na vida das pessoas
tem um alto valor, um enorme significado, é imprescindível e indispensável. Nós temos isso registrado no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a ocasião em que as irmãs Marta e Maria hospedaram Jesus. Interessante que tanto Marta quanto Maria tinham uma grande expectativa, elas sentiram realmente que foram abençoadas pela presença de Jesus, e da mesma forma, quando Jesus chega àquela casa, ambas têm a mesma expectativa a respeito dele, o mesmo sentimento a respeito da presença de Jesus, a mesma certeza do que Jesus poderia fazer ali, o tempo em que ele permanecesse naquela casa, a ansiedade, a expectativa, a necessidade delas. Mas interessante, amados, que quando nós lemos esse texto, nós percebemos de que enquanto Marta estava preocupada com os afazeres, e eu quero deixar bem claro que os afazeres da casa são importantes, mas Marta estava ansiosa por aquilo e tentando cobrir toda aquela área. E eu fico imaginando, principalmente, não sou mulher, mas você mulher, se você recebesse uma visita de uma pessoa tão ilustre como Jesus, eu fico imaginando se você não puxava pelo menos um pouquinho do cabelo e dissesse, pelo menos eu deveria dar mais brilho, eu deveria ter feito tanta coisa para receber uma pessoa ilustre na sua casa. E você imagina Marta e Maria, o que é que estava sentindo quando Jesus chegou e bateu a porta e entrou ali na vida daquelas mulheres. E toda aquela preocupação, ela olha para Maria, e Maria está assentada, ela está aquieta, ela está ali na presença de Jesus, ouvindo o ensino, bebendo tudo aquilo que estava sendo ministrado, absorvendo com uma enorme alegria e necessidade. E Marta chega para Jesus e disse, o senhor não se importa? E peça para que ela então me ajude a fazer os afazeres normal da casa. E Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta, por que te preocupas com tanta coisa? Maria escolheu a melhor parte. E é interessante que Jesus disse assim, e esta parte não lhe será tirada. Era Jesus enfatizando a importância da presença dele na vida das pessoas. Está dizendo, Maria escolheu essa melhor parte e não lhe será tirada. E eu creio que esse contexto nos dá um pano de fundo muito maravilhoso, tremendo, adicionado à presença de vocês que estiveram aqui, apenas 6 casais, mas o pastor Marcos disse que tinham ali mais de, quantos casais tinham? 52. Eu creio que cada um de vocês tem uma experiência para contar. E eu creio que não foge muito disso. Não foge muito daquilo que eles fizeram. Por quê? Porque nós somos iguais, nós temos algumas dificuldades, algumas diferenças, queridos, mas nós somos também marido e mulher, nós somos casais, temos filhos. Não importa a idade, como disse o Osimar, não importa. O que importa é que essas coisas todas, à luz da palavra de Deus, à luz da convivência com a palavra de Deus, ela toca, e nós vamos perceber que existe muita coisa que precisa ser trabalhado, como foi trabalhado, eu tenho certeza que foi trabalhado na vida de vocês, que não tiveram talvez a chance de subir aqui, mas todos nós somos testemunhas do que isso aconteceu. Então isso tudo é um pano de fundo maravilhoso, para que nós possamos compartilhar sobre o valor da presença de Jesus. O valor da presença de Jesus. Nós lemos no texto que Jesus chega a uma vila, uma aldeia chamada Nazaré. Jesus estava há mais ou menos 1 ano e meio do seu ministério. Ele passou ali pela região de Cafarnaum, mais ou menos uns quase 40 quilômetros, 40 e poucos quilômetros de distância de Cafarnaum para Nazaré. Mas ele chega ali com uma bagagem, vamos dizer assim, muito grande, de tudo aquilo que ele estava fazendo e fez em Cafarnaum e na região. Ele curou, ministrou, ele estava ali presente. Então tudo aquilo foi crescendo
É claro que nós não temos hoje a mesma eficiência dos meios de comunicação, mas num raio pequeno de 40 e poucos quilômetros, não era difícil que essas notícias não chegassem rápido àquela aldeia do que Jesus estava fazendo na região. Agora, essa aldeia, Jesus estava ali desde pequeno, viveu ali mais ou menos até os seus 30 anos de idade. Então era um homem conhecido desse povo, era um homem que viveu o tempo todo ali, não tinha grande novidade, mas o desejo de Jesus chegar até aquela aldeia era justamente para fazer e trazer uma transformação na vida daquelas pessoas, como ele trouxe nos outros lugares. Não era privilégio porque ele teve ali a sua infância, mas também não podia deixar simplesmente de isolar ou de excluir porque ele conviveu ali, mesmo sabendo que o profeta não é bem-vindo na sua própria casa. Então essa aldeia não era uma aldeia muito conhecida, era um lugar bem pequeno, bem simples. Josefo, o historiador judeu, ele não cita Nazaré como uma cidade importante na história de Israel. E o que confirma isso no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 43 até o verso 51, mais ou menos, vai contar o chamado de Natanael. E Filipe então chama Natanael e diz: Natanael, você não quer conhecer Jesus, o Nazareno? Quando ele diz Jesus, o Nazareno, Natanael se lembra que ele então é de Nazaré, apesar de não ter nascido em Nazaré, mas ele foi criado em Nazaré. E Natanael usa a seguinte expressão, ele diz para Filipe: de Nazaré poderá sair alguma coisa boa? E eu vou repetir. Ele olha para Filipe e diz: Filipe, toda essa tua empolgação, todo esse entusiasmo, mas eu pergunto, de Nazaré poderá sair alguma coisa boa? Olha que estigma era levado a esse povo, aos moradores daquela aldeia. Um estigma não só dos demais para eles, mas deles para os outros. Então era alguma coisa que contagiava. Então agora percebe-se que quando Jesus chega àquela aldeia, ele veio para quebrar um estigma muito grande, num lugar sem importância. Jesus vem com toda a importância que poderia ter, para fazer uma transformação. Então eu acredito que diante desse conceito negativo, também era recíproco para os nazarenos em relação aos outros. Não é difícil nós encontrarmos pessoas que eles se acham o seguinte, ou as pessoas dizem o seguinte: você não presta para nada, você não serve para nada, você é um João ninguém, você não é nada. E de repente ele começa a absorver essas afirmações e ele se acha incapaz, impotente, insignificante, não se acha justo de receber alguma coisa. Então esses nazarenos, esse povo de Nazaré, sentia-se assim. Então esse era o clima todo que aguardava a presença de Jesus. Agora Jesus era um homem cheio do poder de Deus, fazia milagres, tinha uma sabedoria inigualável, mas Jesus se acha naquela cidade, queridos. A ênfase que a palavra de Deus diz sobre a presença de Jesus em Nazaré é que ele não veio com tudo aquilo, ele veio porque ali havia uma necessidade. Existiam pessoas ali que precisavam da presença de Jesus. Ele não veio fazer uma propaganda, ele não veio simplesmente achatar mais ou denegrir mais a imagem que já não era boa daquele povo. Não, ele chegou para trazer ali algo que ele estava pregando em todos os outros lugares. Jesus estava incluindo Nazaré no mesmo nível das demais cidades. O problema não estava na visão de Jesus em relação àqueles homens. O problema estava na visão deles em relação ao que Jesus poderia fazer. E Jesus chega então, e como um costume, que era um costume dos judeus aos sábados, se reunir na sinagoga. E quando ele se reuniu na sinagoga, era dada a oportunidade a alguém importante ou
algum cidadão ou alguém que tivesse aí pelo menos um nome, era dada oportunidade a ele. Ele abria o livro, ele lia, todos se assentavam, ele expunha o que ele leu, certo? Esse era o costume que acontecia dentro de uma sinagoga. Jesus chega para fazer justamente isso. Ele chega, lhe é dado o livro, ele abre o livro no profeta Isaías, ele lê, e a palavra de Deus diz que quando ele termina de ler, todos têm os olhos fitos nele. Todos estão, dizer assim, no linguajar popular, todos estão de boca aberta. Boca aberta do quê? De que Jesus leu. Eu fico imaginando que a unção de Jesus, que estava sobre Jesus, na leitura ele já estava falando. Através simplesmente de proferir a leitura daquilo que estava escrito no livro, ele já estava comunicando a vida das pessoas. Por isso que a expectativa aumentou. Por isso que eles estavam ali esperando saber o que é que viria depois. Ele não tinha começado a explicar ainda. E todos se maravilhavam da sua sabedoria. Então nós podemos acatar a ideia de que Jesus atendia o anseio daqueles homens. Sim? Amém? Então a presença de Jesus ali tinha agora um significado maior. Ele veio como um homem deles, igual a eles, só que era um homem que tinha algo diferente para eles, para a necessidade. Nós ouvimos nesse último testemunho do irmão, ele disse o seguinte: muitas vezes as pessoas não vão porque acham que não precisam, não é isso? Não vai nesses encontros, nesses lugares, porque acham que não precisam. E eu quero aqui agora abrir um parênteses para mostrar num contexto atual Fernandópolis, por exemplo. Eu não nasci aqui em Fernandópolis, né? O pastor Marcos nasceu aqui. E ele pode dizer, por exemplo, o significado de Fernandópolis para ele. Então, o que significa Fernandópolis para ele? E o que significa à medida de que ele vai crescendo, à medida de que vai caminhando, o que isso tudo significa no coração dele. Então, Fernandópolis, num conceito geral, eu disse de manhã, o que não pode dizer para o pessoal de Fernandópolis é a palavra Votuporanga, e não pode dizer para o pessoal de Votuporanga a palavra Fernandópolis, né? Porque ali existe uma rivalidade. Mas nós podemos considerar Fernandópolis, por exemplo, como uma cidade maior, Campinas, Ribeirão Preto, ou mesmo São José do Rio Preto. Mas eu creio que vocês, né, daqui, ou quem mora aqui, como nós moramos aqui, não tem problema nenhum dizer que você mora em Fernandópolis. Mas eu quero contar uma história pequenininha. Nós morávamos numa cidade pequena chamada Uchoa. Quero reforçar que ela existe, né? Mas o problema, queridos, era quando a serviço da empresa nós saímos, e muitas vezes nós tínhamos reuniões de gerentes de vários lugares, como Ribeirão, Campinas e etc. Cidades bem maiores, Araçatuba. E nós éramos apresentados às pessoas, aos colegas de trabalho. Então alguém chegava e disse: olha, esse é o Maurílio, ele é gerente em Uchoa. A maioria das vezes, querido, a maioria, o que nós ouvimos era o seguinte: um levantar de sobrancelha, ou se não nada, que também não precisava dizer mais nada, a gente sabia. Então eu posso sentir um pouquinho o que é uma segregação, né? E aí, quando eu estava meditando a respeito desse texto, eu comecei a me achar um nazareno convidado aqui, né? E existiam barreiras. Parece que não, mas existiam barreiras. Aquelas pessoas se achavam melhor colocadas, eram diferentes das outras, e aqui também, mas nós não podemos separar tudo isso. Mas eu pergunto, querido, Jesus chegou na tua vida aqui em Fernandópolis. E ele chegou, quem sabe numa vida de vício. Quem sabe quando Jesus chegou na tua vida, querido, teu casamento estava abalado, semi-destruído.
Quem sabe naquela ocasião a tua família estava totalmente desorientada. Como nós ouvimos um testemunho. Quem sabe quando Jesus chegou, as suas finanças estavam em queda livre. Quem sabe a sua credibilidade estava em baixa. Não estou dizendo credibilidade de crédito, estou dizendo credibilidade de pessoa, credibilidade de homem, credibilidade de mulher, credibilidade junto à família, as pessoas que você convive. Quem sabe estava em baixa. Não havia qualquer tipo de esperança que valesse a pena acreditar. Nós ouvimos o testemunho aqui. Quando o irmão chegou aqui e disse assim: eu não sabia nada 2 anos atrás de Deus. Porém, de repente as coisas começam a mudar. A palavra ministrada começa a ter sentido. Nós passamos a assimilar os ensinamentos bíblicos. Nós começamos a crer que na vida há conceitos em que nós podemos aplicar a nossa fé, não importa se ela não está sendo exercitada, mas haverá oportunidade de acrescentarmos isso na nossa vida. Temos o tempo para crer, para aplicar a nossa fé, acompanhar os resultados, compartilhar os resultados, para que as pessoas mudem o conceito que tinham a nosso respeito antes. Percebe que o conceito dos outros ao teu respeito mudou. E agora você se sente valorizado. Agora você se sente outra pessoa. Agora você pode colocar um sorriso nos seus lábios. Talvez quando você chegou aqui nesta igreja, você foi recebida com um sorriso, com um abraço. Você se sentiu indigno daquilo. Se eu não sou digno de receber um abraço, o que essas pessoas estão fazendo comigo? O que eles acham que eu penso? O que eles acham que eu posso dar em troca? Ninguém fez isso pensando em troca. Fizeram isso porque foram amados e estão amando, como vocês amam e continuarão amando. Mas houve uma transformação. Vocês começaram a se sentir que é possível. E que a fé não é algo exclusivo de pessoas. Que fé é possível na nossa vida, independente das circunstâncias que nós vivemos. Você tem a sensação de que agora vai romper em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque a presença de Jesus na sua vida trouxe uma transformação na sua casa, na sua família, no seu relacionamento familiar, no seu trabalho, nos seus negócios, como um grande privilégio. O que está acontecendo na sua vida é algo que não tem preço. Agora eu quero fechar esse parênteses aqui de Fernandópolis. E quero levar você novamente lá para dentro daquela sinagoga lá em Nazaré. E que você possa sentar ali junto àqueles homens que estão observando Jesus. Homens ávidos pelas palavras cheias de sabedoria que saem dos lábios de Jesus. Carentes de ensinamento que pudesse fortalecer uma vida espiritual. Homens necessitados que tinham o privilégio de receber Jesus pessoalmente. E eu creio que estavam instaurando ali um clima, um propício, uma atmosfera, vamos dizer assim, para uma unção de receber milagres que certamente aconteceria no meio deles. Nós estaríamos ali, amados, envolvidos como eles. Não importa se era uma aldeia e que não tinha ar-condicionado, não tinha isso, não tinha ação, não importa. O que importa é que a presença de Jesus ali unificou em qualquer lugar do mundo onde ele está. E onde está o homem esperando do coração dele uma palavra, é o mesmo lugar. Até que alguém se levanta o seguinte questionamento. No verso 22 do texto que nós lemos. Diz assim: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que lhe saíam dos lábios. Até então, quando alguém disse assim: não é este
José. Não é este o filho de José? O carpinteiro. Há em outros evangelhos que diz: não está aqui entre nós sua mãe, seus irmãos, suas irmãs. Isso quebra todo o clima propício para receber uma bênção, para ser abençoado, para ter os seus problemas resolvidos. Quebra tudo. O valor da presença de Jesus, queridos, foi alterado. Então Jesus lhes declara que haveria possibilidade dele fazer ali os mesmos e até maiores milagres que ele havia feito em Cafarnaum e em toda a redondeza, que fez com que ele fosse conhecido e que atribuísse a ele uma importância do seu ministério. Era possível Jesus fazer tudo isso. E então ele cita dois personagens do Velho Testamento. E ele diz: olha, eu quero dizer para vocês que no Velho Testamento, Elias, um homem que vocês têm alto conceito, no momento de crise, na época que Elias estava vivendo o seu ministério, 3 anos e meio sem chuva, havia uma necessidade muito grande, e ele estava dizendo: só uma mulher, só uma viúva foi atendida por Elias. E ele diz assim: e ela era estrangeira. Eliseu também, que vocês têm autoestima como um sucessor de Elias, na época do ministério de Eliseu, haviam muitos judeus doentes, enfermos, leprosos. E Eliseu só foi a um homem, chamado Naamã, um sírio. E a palavra de Deus diz que a partir desse momento, todo o auditório daquela sinagoga se enche de ira. Agora eu quero trazê-los de volta à nossa realidade, queridos. Quero dizer que não há possibilidade de nós tocarmos Jesus para ser usado quando nós precisamos. E vocês saibam que problemas continuarão surgindo a cada dia mais forte. É interessante que quando nós nos julgamos que estamos mais fortes na fé, nós percebemos que os problemas e as dificuldades que nos acometem, elas são maiores do que aquela que nós tínhamos antes. E que as dificuldades não vão desaparecer de um dia para o outro. Muitas vezes nós vamos ter que conviver muito tempo, muitos dias, diante de uma dificuldade, onde a nossa fé estará sendo provada, onde nós não podemos esconder de forma alguma que Deus está trabalhando no nosso caráter, na nossa vida. Então nós precisamos receber a palavra, queridos, e crer nesses ensinamentos, nos prepararmos para enfrentar as lutas à altura de que elas se apresentam. Sempre que nós olhamos para alguém que está em dificuldade e olhamos para nós, a nossa luta, a nossa dificuldade é maior que ele. Mas se nós entrássemos no coração dele, nós íamos entender que o problema dele é maior do que o nosso. Então cada um de nós avaliamos o nosso problema com maior dificuldade. Mas isso também é normal, porque Deus dá a cada um a sustentação. A Bíblia diz que não nos verá tentação maior do que aquela que nós podemos suportar. Então, se nós estamos passando por luta e problema, e ela é grande, é porque a nossa fé também é grande, porque aquilo que nós recebemos de Deus também é grande, é o suficiente para enfrentarmos as dificuldades e as lutas e sairmos vitoriosos. As nossas experiências com Deus não são troféus, elas são treinamento. O que nós não podemos esquecer, nós ouvimos aqui testemunhos, alguém dizendo assim: quando nós somos no primeiro encontro de casais,
Nós somos abençoados. O próprio Osimar estava dizendo: olha, nós recebemos muita coisa lá e recebemos muita coisa agora. Então, queridos, nós não podemos simplesmente receber uma grande bênção de Deus e ficar em cima dessa bênção e não procurar crescer. Por quê? Porque quando as lutas vierem, aquilo que nós passamos a experiência, ela tem que ser acrescida para vencer outra maior. As vitórias conquistadas apenas nos habilitam a novas experiências com Deus. E nós podemos nos lembrar aqui de Davi e Golias. O rei e todo o seu exército estavam apavorados diante das afrontas de Golias. Isso acontecia todo dia. De repente chega um garoto lá chamado Davi e ele quer saber o que está acontecendo. E aí, quando ele se dispõe a lutar contra o gigante, eles querem colocar nele algo que não funcionou para eles. Então eles tinham o que fazer com ele, mas não poderiam usar neles. Então vamos colocar uma armadura nesse menino. Ele diz: com essa armadura eu não posso nem me locomover. Eu não estou preparado para usar a armadura que vocês usam. Mas o inimigo está aí e a armadura de vocês não funcionou contra ele. Então ele se dispõe a essa luta. E aí você fica imaginando. Eu creio que se eu estivesse lá, vendo que o desafio que Davi estava fazendo com Golias, eu também estaria tremendo. Eu também estaria na expectativa do que viria depois. Essa expectativa só amenizou no momento em que Golias teve o seu pescoço cortado e a sua cabeça decepada. Assim também, queridos. Nós só vamos nos sentir vitoriosos quando numa luta nós vemos que Deus venceu por nós. Era isso que Jesus estava ensinando para Marta. Marta, a minha presença aqui está trazendo uma sustentação para essa casa. Não se preocupa com o que você tem que me servir. Eu como o que você comer. Eu durmo onde você me colocar um lugar para dormir. Se eu estou chegando aqui, não é pelo lugar, eu estou chegando aqui pela tua presença, é pela tua vida. E a minha presença tem que causar algo na tua vida, senão não valeu a pena. Era isso que Jesus estava querendo mostrar lá em Nazaré. Ele está dizendo: eu quero ir àquele vilarejo para mostrar para eles uma grande mudança que aconteceu no meu ministério. E eles devem ser alvo da bênção que Deus tem através de mim. E não foi possível. Agora, amados, aqueles nazarenos não fizeram nada para valorizar a presença de Jesus. Nada. Nenhuma voz se levantou para dizer: não importa se ele é filho de José. O que nós queremos é o que ele tem para nos ensinar. Não, amados. Marta também não fez nada. Nada. Marta não fez nada para valorizar a presença de Jesus. Assim como não fez Arão. Interessante o fato de Arão. Quando Moisés foi chamado por Deus lá no monte, e Deus deu a ele a incumbência dele tirar o povo de Israel do Egito, ele usou todos os argumentos. O último argumento que ele usou foi o seguinte: eu sou pesado de boca, quer dizer, eu não tenho facilidade de falar. É uma inverdade, porque ele conviveu lá dentro, ele conhecia todo mundo lá dentro. E aí então Deus disse para ele assim: eu vou colocar o teu irmão Arão, que é um bucudo, e ele vai falar por você. Você fala para ele e ele fala por você. Tudo bem. Deus falou com Arão também. E aí nós temos a experiência bíblica de tudo aquilo que aconteceu. O povo saiu depois daquelas experiências maravilhosas das pragas. O povo então sai para o deserto. E agora eles se encontram novamente no monte. E enquanto Moisés sobe no monte, ele vai ficar lá 40 dias e 40 noites. Lá no monte, Deus diz para Moisés: Arão e os seus filhos, estou constituindo Arão sacerdote, e os seus filhos estarão auxiliando ele nesse ministério. Arão não sabia. Isso no capítulo 28 de Êxodo. No capítulo 32 de Êxodo,
nós vamos encontrar Deus falando com Moisés. Ele diz assim: Moisés, desce depressa, porque o povo se corrompeu. O povo fez um bezerro de ouro e estão colocando como um Deus dos hebreus, e todos vão adorar esse bezerro de ouro. Moisés então desce. Mas se nós olharmos um pouquinho, antes de Moisés descer, foi justamente isso que aconteceu. Quando o povo sentiu que Moisés estava demorando, e eles viram tudo aquilo que Deus fez lá no deserto, aliás, fez lá no Egito através de Moisés, agora chega aqui, o povo diz para Arão. Arão não era sacerdote, Arão não sabia que ele tinha sido escolhido, mas chega para ele e diz assim: ó, nós precisamos de um Deus, funde para nós um bezerro de ouro, para que nós possamos adorá-lo como Deus do povo hebreu. E ele então pede o ouro, funde um bezerro de ouro, e deixa que o povo então comece a adorar esse bezerro de ouro. Observa como o valor que nós temos das coisas de Deus, amados, de repente ele se torna muito volúvel, vulnerável. Arão sabia, Arão não podia de forma alguma cometer o erro que ele cometeu, só porque ele não sabia que era sacerdote? Não, ele não deu valor àquilo que Deus tinha para a vida dele. E eu quero concluir dizendo que cada um de nós, amados, somos peculiar, né? Somos particulares, não somos iguais. O que serviu para você pode não servir para mim. A maneira como Deus falou para você pode não ser diferente que Ele vai falar comigo. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. E agora eu queria que você meditasse. Você, não esquece qualquer um. Não importa se a tua esposa está aí ao teu lado. A experiência dela é dela, a sua é sua. Filhos, seus pais estão aqui, a experiência é tua, não são dos seus pais. Mas que eu queria que você meditasse em que situação Jesus chegou na sua vida. Como você estava quando Jesus chegou na tua vida? Só você sabe avaliar. E agora, eu pergunto, qual é o valor que você atribui a esse privilégio? Jesus chegou, você sabe o que Ele fez, e eu pergunto agora, que valor você atribuiu a esse privilégio que você está vivendo até agora, da presença de Jesus, não importa quanto tempo Ele chegou na tua vida. E eu pergunto também, como é que você se encontra para enfrentar as dificuldades com Jesus, que certamente vão aparecer? Como você está preparado para enfrentar as dificuldades que certamente baterão à sua porta? Porque nós lemos em João 16:33, quando Jesus disse: no mundo, quer dizer, na situação que nós vivemos, passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci essa situação, eu venci este mundo. Ele não pode contigo. Então qual é o valor que você dá, que você tem tido, que você tem dado, atribuído à presença de Jesus na sua vida? O quanto Ele é importante. Porque nós não podemos, queridos, de forma alguma, agir como agiram os nazarenos. Alguém levantou e disse: esse homem pertence a nós, esse homem viveu toda a sua vida aqui. Quem ele é para chegar e dizer que se cumpriu sobre a vida dele e ele vai fazer tudo o que ele prometeu? Quantas vezes alguém bateu também as tuas costas e diz: olha, você não vai vencer, você não tem condições de vencer? Quantas pessoas você conhece que abandonaram tudo e foram embora? Não estão mais hoje na fé, voltaram para o mundo.
Mas se nós ficamos, queridos, eu volto a perguntar: qual é o valor que nós temos dado, que nós temos atribuído à presença de Jesus na nossa vida? O que eu tenho feito? O último testemunho, o casal que deu o último testemunho aqui agora há pouco, as lágrimas dele eram lágrimas de quem sentiu aquilo que Deus fez, está vendo aquilo que Deus está fazendo, e quando ele olha para o futuro, ele sabe que o Senhor jamais vai desampará-lo. Queridos, cada um de nós temos um testemunho desse, um testemunho que nós não podemos abrir mão de forma alguma por tudo aquilo que Deus fez em nós. Eu quero convidar você que está nos visitando nesta noite, continuemos dos nossos olhos fechados. Eu quero dizer, você que está nos visitando nesta noite, você que ouviu esta palavra, você que viu a importância de Jesus na vida do homem, da mulher, eu faço um convite a você. Se você ainda não aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, e você viu hoje que é necessário, porque sem Ele nós não podemos fazer nada, é Ele quem faz tudo em nós e por nós. Se nesta noite você deseja receber Jesus no teu coração, aí onde você está assentado, gostaria que você levantasse uma das suas mãos, para que eu possa orar por você.